Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos àqueles que estão presentes nesse momento e àqueles que estão online. Queria agradecer para nossos espíritos do bem que estão aqui presentes para nos ajudar. E como dizia nosso querido amigo Alcino, sem Jesus não somos nada. Vou chamar a nossa querida Lazarete para fazer a nossa leitura inicial. Lazarete. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A leitura de hoje do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 129. Serviço de salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais, nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recursos adequados. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões à expectativa da nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedades. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só empretera a palavra salvação por vantagem imediata e, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Graças a Deus. Vamos permanecer confortáveis, elevar nosso pensamento ao nosso querido irmão Jesus e agradecer, mestre, que estamos aqui nesse momento para aprender um pouco mais sobre a nossa doutrina espiritual. Te pedimos a bênção para todos aqueles que estão aqui procurando a cura, procurando o conhecimento, e para nosso querido palestrante, para que a próxima palestra boa. Muito obrigado, Senhor. Agradeço a todos, em todo momento. E que a paz esteja sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Bom, hoje de tarde teremos a nosso querido irmão Flávio da Purificação. Nos vai trazer um pouquinho mais de conhecimento do Espiritismo, com o tema O que é o Espiritismo? Por favor, Flávio, fique à vontade. Olá,
Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vai levar um bom tempo para que eu esqueça a experiência que eu vivi aqui outro dia com a Lúcia lá no Leon Denis. Nós estávamos comemorando a Semana Espírita do Sexto CRE e ela pediu, quando tomou o microfone, que nós fizéssemos uma saudação a Jesus. E aí todo mundo deu boa tarde, um boa tarde bem xoxo. E ela perguntou: quer dizer então que é isso? É assim que a gente falaria se a gente visse Jesus? E graças a Deus ela não ouviu o que eu falei ali atrás, porque eu falei assim: se eu visse Jesus, eu ia gritar para ele: socorro! Eu vou demorar. Toda vez que eu venho dar boa tarde ou bom dia aqui, eu vou lembrar disso. E aí, o que é o Espiritismo? Boa pergunta, né? Quem é que sabe o que é o Espiritismo aqui? Ninguém. Vocês são tímidos, estão acanhados. A Fátima é ótima nas desculpas, tá? Ela falou: a palestra é minha, então quem tem que saber sou eu. Pronto, podemos ir embora. Você pode colocar nosso edifício ali? O ano passado eu recebi uma sugestão para usar uma ilustração. E eu comecei a usar essa ilustração e eu gostei dela cada vez mais. Ela tem me ajudado. Esse edifício aqui, o nome dele é Terra Residencial Club. Club em inglês mesmo, que é bem chique. É ali. Ali é o edifício Residencial Club. Cada um de nós, quando a gente está desencarnado, a gente está ali, em um desses andares. A gente pode ser que algum de nós tenha um apartamento ali, pode ser que algum de nós esteja dividindo o apartamento ali, mas o fato é que todo mundo, quando está desencarnado, tem uma posição ali. Quando nós estamos encarnados, aí não. Quando estamos encarnados, igual a gente está aqui agora, a gente fica ali embaixo, no térreo, o que eu chamo de playground. Agora aqui a gente está no playground. Aqui a gente convive com pessoas de todos os andares. Não dá para ter ideia de qual andar cada um aqui veio. Não dá para saber. No máximo, a gente consegue ter pistas. Infelizmente ou felizmente, não tem um crachá escrito assim: quinto andar, terceiro andar, segundo andar, CO, cobertura. Infelizmente ou felizmente, eu acho que é felizmente, porque se Deus não fez, é porque é felizmente. Mas o fato é que, agora encarnado, está todo mundo aqui no playground. E como não dá para saber quem é quem, de onde a gente veio, do 10º, do 19º, do primeiro, nós temos que conviver com todo mundo. E a gente só tem pistas de que alguém, por exemplo, mora em um andar mais elevado do que o meu, ou inferior ao meu. Que pistas seriam essas, gente? Entrem na minha metáfora. Quais pistas seriam que podem nos dar ideia, não certeza, de que alguém mora em um andar superior ao meu, inferior ao meu, ou até mesmo no mesmo andar que eu? Quais pistas são essas? Maju está dizendo aqui, comportamento, atitudes, eu ouvi mais alguém. Oi?
Eu diria que egoísmo e vaidade, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo, vamos dizer assim, a pessoa do 10º andar tem menos do que a do 5º, né? Mas se você medir, por exemplo, se eu sou mais orgulhoso que você, é mais difícil, embora é possível ter uma ideia. Mas, por exemplo, se eu vejo alguém que, se cair uma nota de R$ 100 aqui, eu me jogo no chão e pego, tá? Eu me jogo no chão. Se tiver alguém perto, eu dou até uma pernada para eu chegar primeiro na nota de R$ 100. Tem pessoas que nem baixam para pegar. Essa pessoa provavelmente ela é mais orgulhosa do que eu. Então, ela provavelmente mora em um andar inferior ao meu. Entenderam mais ou menos a ilustração? Então, para não termos certeza se as pessoas que a gente convive, inclusive nossos familiares, a gente geralmente, e isso fica muito bem ilustrado nos conflitos familiares, a gente tem uma ideia de que nós, nem mesmo nossos familiares, moram no mesmo andar que a gente. Se morassem, nós tínhamos uma concordância em quase tudo. Nunca em tudo, porque nós não somos iguais. Mas quando duas pessoas ou um grupo de pessoas têm afinidades, têm sintonia, cantam no mesmo tom, gostam de coisas parecidas, não iguais, né? Mas parecidas, a existência do outro não agride a ele, é muito provável que a gente more no mesmo andar ou more em andares próximos. E essas são as pistas que nós vamos ter, no máximo. O curioso é que no edifício está todo mundo separado, entre aspas. Está todo mundo no seu cantinho. Ali é o merecimento. Aqui é a prova para poder justificar o merecimento. Então, se eu sair do primeiro andar e estou almejando ir para o segundo, eu tenho que vir no playground e cumprir a minha programação que me habilite a voltar em um andar novo. Se eu não conseguir cumprir minha programação, eu volto para o primeiro andar. Porque ninguém desce em andares, não há involução, só há evolução ou estacionamento. O desafio é o playground. É um playground, porque aqui no playground, aí a coisa fica interessante. Porque a gente, né, tem que conviver com gente de andares abaixo do nosso, de cima. Os do lado não são muito desafios, são nossos melhores amigos, é aquela pessoa da família que a gente tem afinidade mesmo, sempre tem um ou dois, dificilmente são todos. E aí, no playground, a gente é testado o tempo todo. Testado por pessoas de cima, porque eles nos colocam os testes positivos, nos convidando à elevação. Testado pelos andares de baixo, porque eles vêm treinar a nossa paciência, treinar a nossa humildade. E aí, nessas provas todas, a vitória é conseguir controlar todos os nossos instintos para a gente não bater no coleguinha, não morder o coleguinha, não empurrar o coleguinha dentro da piscina, não afogar o coleguinha, não roubar o brinquedo do coleguinha, né? Não tentar usurpar a paquera do coleguinha. O playground é um desafio. E aí, alguém conhece alguma doutrina na Terra, alguma filosofia, me desculpe, a palavra que eu quero usar é filosofia, que vem e explica isso de forma tão clara? Alguém conhece? Qual é a dúvida que vocês tenham
que essa ilustração não esclareça. Fala uma dúvida aí. Eu costumo dizer que o Espiritismo explica tudo. Tudo. Porque o Espiritismo, ele vem exatamente ocupar as lacunas que as filosofias da Terra, filosofia é a resposta da pergunta o quê? Então a filosofia diz o quê? Mas a filosofia sozinha não diz como, nem diz para quê. A ciência sozinha diz como, mas não diz para quê. A religião sozinha tenta dizer para quê, mas não diz como. E aí as pessoas não acreditam. Então não adianta vir falar de reencarnação. Os egípcios acreditavam em reencarnação, os judeus acreditavam em reencarnação, muitas civilizações, os hindus, desde o início dos tempos, acreditam em reencarnação, mas reencarnar como? A ciência tem que explicar. E o Espiritismo vem exatamente e ocupa esses espaços vazios, porque o Espiritismo vem com a sua filosofia dizendo uma série de verdades. Por exemplo, a reencarnação. Então está lá, o Espírito está dizendo, olha, nós somos criados simples e ignorantes, somos seres individuais, independentes. Ponto. Essa é a filosofia espírita sobre reencarnação. Aí alguém pergunta, mas como? Como? Aí a ciência espírita vem e explica. Deus, né? Onisciente, onipresente, poderoso e bom, vai lá, pega uma parte do princípio inteligente que vem se desenvolvendo desde o átomo. Em um determinado momento, quando esse princípio inteligente ganha uma certa madureza, que isso ocorre no reino animal, Deus pega uma porção desse princípio inteligente e individualiza. Aí assim ele cria o Flávio, a Patrícia, a Fátima, a Vanessa, a Esther. Criou ali. Individualizou o princípio inteligente que veio amadurecendo, passando do reino mineral, depois para o reino vegetal. No reino mineral, ele foi aprendendo e ganhando magnetismo, mas ele era coletivo. No reino vegetal, ele veio aprendendo os sentidos, as plantas. Nas plantas é que o princípio inteligente desenvolve os sentidos, o tato, a presença. No reino animal, o princípio inteligente absorve os instintos. E aí, no reino animal, ele aprende a inteligência. Também, junto com o instinto, ele começa a absorver a inteligência. Aí Deus diz assim, olha, e aí os espíritos respondem quando Allan Kardec pergunta como é que Deus faz isso, e é uma das coisas que me faz acreditar na doutrina espírita, é que os espíritos que respondem as respostas para Kardec, que respondem melhor para Kardec, não respondem as respostas, eles não têm todas as explicações. Porque seria um absurdo imaginar que Deus daria toda a verdade para um planeta de prova e expiação. Não dá. É o mesmo que se questionar por que Jesus não falou claramente há 2000 anos atrás o que o Espírito está dizendo hoje, o Espiritismo está dizendo hoje. Por que ele não disse? Que a nossa maturidade não ia comportar. Então não ia dar conta. Então, do mesmo jeito, o Espiritismo não pode responder todas as perguntas para os encarnados. Ele vai, em alguns momentos, algumas questões muito complexas, ele vai dar pista, mas vai dizer assim, olha, evolua até certo ponto que lá tem a resposta. Claro. E aí, Allan Kardec pergunta em que momento e como Deus fazia isso. A criação do ser humano, ele diz, nós não sabemos isso, nós só sabemos que ele faz. Aí Deus, quando o princípio inteligente no reino animal já está com um mínimo de instinto,
E o mínimo de inteligência, ele vai lá e cria essas belezas aqui, que somos nós. Para logo depois a gente começar a criar as confusões. E aí Deus, isso, a ciência espírita está explicando como é o processo da reencarnação, porque antes ninguém conseguiu responder como é que faria. Os hindus que intuíram a reencarnação, eles foram os melhores na intuição, intuíram uma parte da verdade, mas outra parte da verdade absorveram de forma errada, porque quando Buda explicava, dizendo que existia a reencarnação, aí o homem inventou uma parte lá, que Buda não disse isso, mas ele interpretou como se Buda tivesse dito que tudo está interligado, nós estamos interligados a todos os elementos vivos, e os hindus acreditam na ideia de que a gente pode voltar a ser uma árvore, que a gente pode voltar a ser um cachorro, um leão, uma vaca, que é a parte da doutrina hindu que chama metempsicose. E Allan Kardec pergunta, existe alguma razão na metempsicose? Aí os espíritos dizem não. Até certo ponto, é exatamente o que nós estamos explicando aqui. A partir daí foi o homem que entendeu dessa forma. Mas o espírito do homem não pode retroagir. Reencarnar como uma planta é um retrocesso. Reencarnar como um animal é um retrocesso. A partir do momento que ele entra no reino hominal, ele só reencarna como homem, para logo depois, após alcançar a perfeição, reencarnar não, passar a viver no outro e no último reino, que é o reino angelical. Porque na questão 414, 15 está lá dizendo, a gente é criado átomo, até chegar ao arcanjo. Jesus é arcanjo, está no topo, está rindo, dizendo, ó, vocês que lutem. Né? Brincadeira minha agora. Percebem que a doutrina espírita veio ocupar essas lacunas, preencher. E no último momento, tá, entendi. Reencarnação, ok. Filosofia. Como? Ok, aceitei que é assim, do átomo ao arcanjo, reencarna várias vezes, vai para o andar do edifício, volta para o playground. Vai para o andar, se abastecer, planejar, ouvir os orientadores e volta para o playground para poder mostrar que entendeu e que aprendeu as lições teóricas ali em cada andar. Aí aqui no playground, a gente tem que pôr em prática o que a gente aprendeu na teoria. Se pôs em prática e teve êxito, volta para o andar superior ou em uma situação melhor no mesmo andar que saiu. Se não pôs em prática, volta para o mesmo andar e tem que repensar, refazer os planos. E no último momento, a pergunta final que a religião precisa responder. Por isso que o espiritismo é aquele tripé, né? Ciência, filosofia e, no último ponto aqui, religião. Embora Allan Kardec, no segundo volume da Revista Espírita, diz: o espiritismo não deve ser considerado uma religião, mas ele é um convite permanente à religiosidade. Porque religião é você ir para o templo. A religião é você ter um mestre, um papa, uma pessoa ali, ó, estou na religião, estou salvo. Vocês estão errados, eu estou certo. Vocês são evangélicos, vão para o inferno. Eu sou espírita, vou para o céu. Isso é religião. Religiosidade é o movimento em que, independente do templo que você siga, ou do outro seguir, ou até mesmo da gente ir para algum templo, nós estamos conectados com o Pai, com a ideia de que existe um ser que nos ama eternamente, que nos criou e nos quer sempre bem. Isso é religiosidade. Quem se encheu de religiosidade não precisa mais de religião. Porque religião é a escola, o centro, a sala, o templo, para te lembrar que você precisa de religiosidade. E um companheiro, alguns meses atrás, quando ele frequentava o mesmo grupo que eu fazia estudo,
E eu disse, olha, estou encerrando minha participação porque eu vou me dedicar exclusivamente à palestra. Eu escolhi essa profissão para mim dentro da minha religiosidade. E ele pegou e me fez uma pergunta curiosa. Ele disse assim, Flávio, você acha também que eu posso deixar de ir no centro? Confesso que dentro da minha paciência, ali acabei de sair do primeiro andar, eu tive vontade de dar uns bofete nele, dar uns tapas nele, que eu tenho uma certa intimidade com ele. Eu disse, eu não acredito que ele me perguntou isso, como se eu pudesse responder algo tão particular da vida de alguém, nem do meu filho eu poderia. E eu respondi para ele assim mesmo, meu irmão, você tem que entender que o templo é um posto de combustível, você vai lá se abastecer. Se você tem patente no ombro para garantir que você não precise mais que ninguém te lembre o que você precisa fazer, deixe de ir. Simples assim. Se eu ficar 6 meses sem fazer uma palestra ou sem vir a um centro espírita, eu começo a praticar coisas que eu já fiquei surpreso comigo mesmo. Eu disse assim, gente, como pode? Como pode apenas por você se afastar do lembrete, das palestras que vão te lembrando? E aí um orientador espiritual veio e me disse assim, meu filho, entenda uma coisa. Na época eu tinha uns 25 anos de conhecimento, assim, que eu tinha sido apresentado a doutrina, ele disse assim, você quer comparar 25 anos com dezenas de séculos? Você é esse Flávio há dezenas de séculos. Esse novo Flávio aqui, capengando, caindo, levantando, tem no máximo 25. Por isso que esse velho Flávio de séculos é tão forte e tão presente. Basta você se afastar desses lembretes aqui, esse daqui, ó, se fará presente. E você vai começar a chutar cachorro na rua. Aí eu entendi. Essa é a regra que está aplicada para qualquer um de nós. O Espiritismo, então, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é a maior dádiva de alguém que está encarnado hoje na Terra. Dádiva, presente espiritual. Quando, por raríssimas exceções, raríssimas, pode ser que eu não tenha uma pretensão de penetrar os destinos de cada um que está aqui e dizer assim, todo mundo que está aqui é a maior dádiva, mas eu com certeza arriscaria dizer que a maioria de todos nós que estamos aqui, a maior dádiva que nós recebemos nessa vida foi ter conhecido a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nos libertou, ou deveria, ou deverá, a partir do momento que a gente encará-la de frente, de fato, libertar de todas as amarras que tudo de antes nos fazia. A partir do momento que a gente entender que a gente é um espírito destrutível, que a nossa origem é o átomo, e um dia nós seremos igual a Jesus, o que é capaz de nos prender, de nos amarrar? Quando o Raul Teixeira estava visitando um centro espírita no Nordeste, se eu não me engano, em Sergipe, o presidente do centro espírita estava vendo uma fila enorme, foi recebê-lo. Tinha uma fila enorme de pessoas recebendo uma cesta básica. E tinha uma jovem de 20 e poucos anos com um filho no colo. E ele parou na fila e discretamente apontou para a jovem e falou com Raul Teixeira, aquele palestrante carioca de Niterói, e ele disse mesmo assim, olha, essa jovem que está aí é a terceira geração que esse centro ajuda, falando com carinho, com orgulho daquilo, né? Aí Raul Teixeira conta que ele chegou assim, meu irmão, infelizmente, não é? Aí o homem olhou para ele assim, mas como assim, Raul, infelizmente? Você não acha bom que essa seja a terceira geração que o centro doe alimentos para ela? Ele disse, eu não acho, meu irmão, por quê?
Se a família dela tivesse entendido o que é o espiritismo, ela já teria se liberto dessa fila. Qual o concurso público que alguém que entendeu que um dia vai ser igual a Jesus Cristo não passa? Qual? Qual a realização que um homem tenha feito na terra que alguém que entendeu quem somos nós não se veja também fazendo? E diga assim, não, ele faz porque ele é privilegiado. Não entendeu o Espiritismo. Porque o Espiritismo veio dizer, é todo mundo igual, todo mundo tem a mesma origem, todo mundo tem o mesmo potencial, sem exceções. O que nos diferencia está no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Vontade, tem um capítulo lá explicando isso. Vontade. No ano de 1902, nasceu numa cidade pequena no interior de São Paulo, um homem que viveu ali até mais ou menos 19, 20 anos. Quando ele completou essa idade, parecia que o mundo tinha sorrido para ele, porque ele foi chamado pelo prefeito da cidade, a pedido dos pais, para assumir um cargo na prefeitura. E aí, no primeiro ano de trabalho, ele conheceu uma jovem linda. E eles logo engataram um relacionamento e disseram: vamos casar. Estou com esse emprego estável. Naquela época não tinha concurso público, era indicação, entrou, ficou até morrer. Essa coisa mudou a partir da Constituição de 88. E ele disse: olha, emprego maravilhoso. Essa mulher aí, lindona, toda trabalhada no CrossFit da época. Ele ficou doido, ele disse, eu sou muito sortudo. E ele falou com a família, vou casar, todo mundo comemorando. Ganhou na lotofácil da independência. Alguns meses depois, ele começou a enfrentar alguns problemas de saúde na pele e se sentia mal. Foi no serviço médico da prefeitura e chegando lá, recebeu uma notícia nada confortável. A médica diagnosticou que ele estava com hanseníase, lepra. Como era funcionário da prefeitura, logo todo mundo ficou sabendo e o destino de alguém, ainda hoje, né, muito menos do que antes, mas naquela época, se alguém fosse diagnosticado, os serviços de saúde colocavam a pessoa logo internada em uma colônia, como uma que existe aqui em Cariacica. E a pessoa, não existe mais, né? Graças a Deus. Acho que tem uns 2, 3 anos que eu tive notícia, participei de uma campanha para lá. Graças a Deus acabou. E aí ele foi internado nessa colônia, a família devastada, a noiva devastada, e aí não teve casamento. E ele, de uma hora para outra, viu aquele sonho virar em pesadelo. Ele, com uma vontade de viver 20 anos, 21 anos, ele foi e começou a fazer uma plantação na colônia, que eles colocavam essas colônias em regiões agrícolas para não ficar próximo à cidade, por causa da contaminação, não se tinha muita informação sobre a doença. E ele começou a fazer uma bela plantação de alimentos, de frutas, e aquilo ficando algo incrível, chamando a atenção das pessoas, do diretor da instituição, até que a prefeitura vem e fala: não, meu irmão, não pode. Como é que nós vamos pegar esses alimentos e colocar no supermercado e na feira? Pode ser que haja contaminação. O projeto da plantação foi por água abaixo. Nesse interim, alguém pegou um evangelho segundo o Espiritismo e deu para ele. E ele disse mesmo assim, ele começou a ler aquele livro, mas ele estava tão revoltado, porque imagine, você ganha na loteria e não recebe o prêmio. E ele olhou para o livro e disse, não, isso não pode ser verdade. Se fosse verdade, eu não estava sofrendo tanto. Que Deus bom é esse?
que nos coloca em uma situação dessa. Estava tudo maravilhoso, de uma hora para outra, minha vida foi para o inferno. Lembram da mensagem de abertura que nossa irmã La Salete leu no finalzinho, o último parágrafo? Não, né? Daqui a pouco eu leio ela. E aí o companheiro desgostoso deixou o livro de lado. Ele começou a sentir uma dor muito grande, uma dor no estômago, muita intolerância alimentar, e um dia, não tendo o que fazer para aquela dor, porque os remédios não ajudavam, ele viu o livro Evangelho segundo o Espiritismo numa estante, pegou um copo, encheu de água, colocou em cima do livro e disse, ele conta essa história, contou, se realmente isso aqui é verdade, se esse Deus existe e ele é tão bom, eu quero que essa água cure a minha dor. Esperou alguns segundos, bebeu o copo de água. Ele relata que entre 3 e 5 minutos depois não sentia dor nenhuma, após semanas sentindo a dor ininterrupta. A partir dali, ele começou a ter contato com entidades desencarnadas e ele perguntando o porquê daquele sofrimento. E os espíritos orientaram a ele e disse, expiação, meu filho. Expiação. Você está resgatando um passado delituoso. Você tem duas opções. Ou você encara o desafio e vence a prova, ou você fica reclamando, é reprovado e na próxima virá para a mesma prova com menos recursos. Alguém aqui tem dúvida disso? A gente pode estudar o livro O Céu e o Inferno. Está muito claro lá. Ele, mais uma vez, parece ter lido o capítulo 3 do livro Pensamento e Vida, à vontade. E ele disse, não pode plantar, eu vou fazer um jornal. E fez, começou a fazer uma revista. Escrita à mão, mandava para as outras pessoas, e as pessoas vendo, e ele falando notícias. Sobre notícias boas, falando sobre passagem do Evangelho. E ele disse, tá pouco, esse jornal está me ocupando pouco tempo. Ele pegou e fez uma banda. E aí ele começou a organizar festas dentro da colônia. E daqui a pouco esse homem começou a ser a alma da instituição. Ele começou a ser a alma da instituição. O diretor ficou tão assombrado com a mudança, a quantidade de casos de pessoas que pioravam e morriam, diminuiu de forma devastadora. E aí o diretor percebeu, meu Deus, o que é que mudou? E ele lembrou desse homem. E ele disse, depois que começaram as festas, depois que começaram a banda, depois que começou esse jornal aí, que aí a instituição começou a usar o mimeógrafo para reproduzir, distribuir as notícias, sempre notícias positivas, a colônia mudou completamente. E ele foi convidado, a fama dele começou a sair dessa instituição e ir para outras colônias que cuidavam de pessoas com hanseníase. Aí a prefeitura de Bauru mandou um convite para ele e falou, olha, sai daí de Bapebi e vem aqui para Bauru, que aqui em Bauru a gente vai lhe dar uma estrutura fenomenal para você trabalhar. Aqui não vai faltar dinheiro para banda, instrumento, não vai faltar papel para o jornal. O que você precisar a gente vai fazer aqui, você vai ter uma estrutura melhor do que aí. Queria comprar o passe dele. Ele aí pediu ao diretor que desse alta a ele para transferir. E o diretor negava, 3 vezes negava, e ele ficou se perguntando por que o diretor negava a transferência dele. E na 4ª tentativa, muito irritado, o diretor fala, meu irmão, eu não posso te liberar. Você já viu o que você fez com a nossa colônia? Você é a alma desse lugar. Eu preciso de você. Você chegou aqui precisando de mim, mas agora nós precisamos de você. Ele ficou lá. Morreu aos 44 anos. Nasceu em 1942, morreu em 47.
antes de completar o 44º ano, 43 anos de vida. Um dia, Divaldo Franco está psicografando na escrivaninha dele em Salvador, e ele diz que olhou para o lado numa porta e viu um homem aparecer com as vestes escuras, o rosto todo desfigurado, não tinha o nariz, aparecia só os 2 furinhos aqui que ele... E ele olhando aquele homem, ele pensou, fechou os olhos e falou: meu Deus, quem será esse irmão infeliz? E continuou psicografando. Passaram-se alguns minutos, o homem sem nariz desapareceu. Aí ele olhou para um outro canto da sala e viu uma entidade aparecer luminosa. Aí ele pensou: graças a Deus, se não fosse esse companheiro iluminado, aquele homem não teria ido embora. E ele resolveu perguntar quem era o homem iluminado. E o homem iluminado respondeu e disse: eu não sou o sofredor e também não sou o iluminado. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou apenas seu irmão. E se você quiser me chamar, me chame de Jesus Gonçalves. Era o mesmo espírito. Ele apenas quis se apresentar antes de uma forma e a outra depois. Jesus Gonçalves. Algumas pessoas, inclusive, ele foi batizado com o nome de Jesus Gonçalves. Depois que ele começou a se comunicar no movimento espírita, ele colocou um acento porque ele disse: ninguém é digno de ter o mesmo nome que Jesus. Me chame de Jesus Gonçalves. E ele foi até Divaldo Franco, não foi à toa. Ele foi dizer para o Divaldo Franco: Divaldo, eu preciso que você vá na colônia de Hanseníase em São Marcos. Divaldo estava no Pau da Lima, são bairros próximos. E ele disse: eu preciso que você vá lá e faça uma palestra para nossos irmãos que estão internados. E Divaldo disse que nada, se ele visse o maior príncipe das trevas, o espírito mais terrível, ele não tinha medo. Mas não fala com ele sobre doença de pele, principalmente rancenias. Ele disse que tinha pavor disso, como se no subconsciente dele houvesse uma memória de que ele já sofreu com isso e ele tinha o maior medo disso. Ele não sabia explicar o porquê. E quando Jesus Gonçalves falou para ele que ele precisava ir na colônia fazer uma palestra, ele disse: meu irmão, me peça qualquer coisa, mas isso não, por favor. E aí Jesus Gonçalves disse para ele: meu irmão, eu fui escolhido para vir aqui porque eu entendo desse tema, mas eu preciso te dizer, isso não é uma decisão minha, isso é uma decisão do alto. E o que me pediram para te dizer, caso você resistisse, é o seguinte: ou você vai lá, ou você vai para lá. Aí ele ajeitou-se na cadeira, nosso medo passou na hora. Ah, o espiritismo, né? O espiritismo vem contar notícia sobre as nossas aprontações do passado. Ou vocês acham que eu não preferi agora estar lá onde minha mãe mora, uma praia que essa altura está 40 graus, uma piscina, parece a Cancún brasileira, comendo peixe, R$ 20 o quilo de peixe. Eu preferia estar lá. Eu estou aqui hoje na FABEM, pleno sábado, às 2h45 da tarde, porque o Espiritismo me mostrou de onde eu vim. Porque eu não contei para vocês uma parte sobre o nosso clube aqui, que tem uma partezinha ali interessante. Ali no térreo tem um anexo. Um anexo, ele é chamado, é o cantinho do pensamento. Aqui na doutrina espírita a gente chama ele de umbral. Na doutrina católica chama de purgatório, e até tem algumas regiões que lá chama de inferno. Aqui a gente chama de umbral grosso e umbral leve. Quando a gente se comporta muito mal aqui,
Antes de ir para o andar que a gente merece ali, a gente passa um tempo no cantinho do pensamento. É um cantinho da reflexão, para a gente se encontrar, para a gente refletir sobre o comportamento que a gente teve aqui. André Luiz ficou 8 anos no cantinho do pensamento, na última encarnação conhecida dele. E aí fica ali, no cantinho do pensamento, e depois sobe. Divaldo estava recebendo uma notícia de alguma aprontação que ele teve ali no playground. Eu sei hoje, não todos os casos, repito, não todos os casos, mas eu sei que algumas pessoas, na idade moderna, nos últimos 200, 300 anos, pessoas que adquirem a hanseníase, e repito, não todos os casos, são pessoas que no passado têm um comprometimento de ter queimado pessoas vivas. E aí experimentam situações como a hanseníase ou então aquela doença muito comum em Minas, que é o fogo selvagem, para viver um pouco na pele a experiência que provocou ao outro. Mas diferente de Jesus, que foi convidado antes para fazer o bem, e isso não está na história dele, mas Deus sempre convida para a gente fazer o bem, antes que o oficial de justiça venha, aí Deus manda, ó, antes que o oficial de justiça vá, manda uma notícia para ele trabalhar pelo bem do outro. Para quando o oficial de justiça chegar, ele está no trabalho do bem. Aí o oficial de justiça vê que ele está trabalhando e vai embora. Jesus não aceitou o convite, e aí o oficial de justiça veio na forma da hanseníase. Divaldo Franco foi pego fazendo o quê? Trabalhando. E aí o oficial de justiça veio com tanto amor e disse para ele, ó, como você está fazendo o bem, você tem a opção de ir lá ou ir para lá. Cada um de nós aqui é só ser honesto e sincero, como a gente é quando está no cantinho do pensamento, que ali não tem como fugir da honestidade consigo mesmo, porque quanto mais tempo foge de ser honesto consigo mesmo, mais tempo fica no cantinho do pensamento. Vemos lá André Luiz, foi no momento que ele foi honesto consigo mesmo, que ele disse, realmente, eu dei um monte de mancada na vida e eu peço a Deus que me dê uma chance, uma oportunidade, ele orou, aí Clarencio ficou visível para ele. Cada um de nós aqui deve pensar, será que a vida não está nos chamando a servir a nós mesmos? Será que a vida não está dizendo o tempo todo, meu filho, meu irmão, meu querido, alecrim do campo, lindeza, gatinho, gatinha, você não percebe que todas as pistas que a sua vida está dizendo para você é que você, nós, somos devedores. Porque se a gente não fosse devedor, ao nosso redor só tinha luz, só tinha paz, só tinha equilíbrio, só tinha abundância. Mas no nosso lado tem um monte de carência, de miséria, de dor, de sofrimento nosso e dos familiares, das pessoas próximas. Isso não está falando do outro, está falando de nós. E aí aquilo ali é um convite, ó, o Espiritismo está dizendo, acorda, ó, acorda porque a sua ampulheta, ó, aqui, não parece uma ampulheta, ó, a areia está caindo. Enquanto tiver areia aqui, a gente pode tudo. Depois que a areia cessa, ou a gente vai para o andar superior ao que a gente estava, ou a gente tem que passar um tempinho no cantinho do pensamento refletindo. Enquanto a areia está caindo, oportunidade. A vida está mandando um monte de gente. Um monte de gente. E aí é uma coisa que me deixa assombrado. Eu nunca vi um espírito em reunião mediúnica, nos meus sonhos, pesadelos, em nenhuma vez, em nenhum livro. Nunca. Eu fico doido para achar um caso de um espírito que esteja capaz de dizer assim: eu não recebi os recursos que eu combinei no plano espiritual.
Se alguém conhece um livro, em qualquer doutrina espiritualista ou espírita que diga assim, o espírito diga, eu combinei que eu ia ter tais recursos e aí a providência divina não me mandou. Ninguém me alertou das coisas que eu precisava fazer, por isso que eu não fiz. Ninguém, gente, ninguém. Todo mundo é unânime em dizer. Eu recebi, mas eu estava tão focado nas paixões da terra, porque aqui no playground tem um monte de distração. Ah, quanta coisa gostosa, meu Deus do céu. É bolo, é doce, é dinheiro, é comida, é gente gostosa e a gente se distrai, é carro, é tanta coisa que são importantes, mas tem coisa mais importante. E aí é o convite. O Espiritismo é esse convite. O Espiritismo entrou nas nossas vidas, na maioria absoluta de nossas vidas, como aquele convite amoroso. Acorda, acorda para buscar a nossa felicidade. Acorda enquanto tem areia. Acorda enquanto as oportunidades estão caindo do céu, porque amanhã, quando nós estivermos de volta ao edifício, a gente vai ter uma lembrança e dizer assim: meu Deus, que bom que eu aproveitei, que bom que eu não deixei passar essa oportunidade, porque agora eu estou curtindo. Quem aqui não viu relatar o encontro que eu tive com Alcino? Em que Alcino, eu não vou conseguir relatar agora, mas o Alcino chegou para mim e disse assim: meu filho, eu estou muito bem. Inclusive, eu saí daquele alojamento coletivo e eu ganhei uma casinha. Alcino falava isso comigo. E eu olhava para ele, eu não sabia o que perguntar, porque seu Alcino transpirava felicidade. Alguém que voltou. Gente, Alcino voltou direto para o andar que ele planejou. Naquele tempo que ele ficou ali, no Bezerra de Farias, foi o presente que ele recebeu do alto para o perispírito se desligar do corpo físico e ele não ter que ficar nem um minuto no cantinho do pensamento. E não precisa eu dizer quem é Alcino, porque quem conviveu pertinho dele sabe quem foi Alcino. Esse é o convite. O Espiritismo veio para nos despertar. Eu tive a oportunidade de conhecer os amigos de juventude do Alcino. E quando eles me falavam do Alcino com 30 anos, 35, 40 anos, eu digo, gente, se Alcino conseguiu, eu consigo. Esse Alcino era gente igual a gente. Teve as aprontações dele, teve os desafios dele. Ele não nasceu especial, mas a vontade sempre, a vontade, a vontade, a vontade. E aí, a partir do momento que ele conheceu o Espiritismo começou a entrar aos pouquinhos. Ó, não entra de vez. O Espiritismo vai entrando nos poros aos pouquinhos, como uma contaminação do bem. Ó,
penetrando, 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 e a vontade vai puxando o espiritismo para dentro da gente, vai puxando, puxando, puxando. Porque o espiritismo é apenas um nome novo para algo antigo, o Evangelho de Jesus, que é um manual de sobrevivência, um manual de vida, um manual de felicidade. É isso que o espiritismo é. Um convite de Deus para que a gente voe para qualquer lugar daquele. E os que passaram aqui não ficam ali, não ficam ali em cima, gozando e dizendo assim, agora vocês que lutem. Não, é incrível o amor deles. Voltam para dizer, venham também. É uma luta, é um desafio, mas é um desafio e uma luta com uma única pessoa. Uma única pessoa. A nós mesmos. Não há a quem vencer. Não há inimigos. É tudo interior. É tudo nosso. Lá no cantinho do pensamento, e quando a gente estiver ali no nosso andar de retorno, quando a gente for conversar com alguém, ninguém se atreve a dizer: ah, eu não consegui por causa da Rita e a Patrícia, me atazanaram. Vai ficar todo mundo olhando para sua cara, para nossa cara. Mas é cínico, viu? Cara de pau. Esqueceu das centenas de vezes que nós alertamos através dos livros, dos sonhos, dos amigos, das mensagens, das palestras, de tudo que a gente recebe de graça. E só não ouve quem não quer. Finalizo. Está aqui. 128, irmã? 126? Esse último parágrafo aqui é uma mensagem para nós. Especialmente, eu sempre digo, né? Os espíritos sempre mandam mensagens para alguém, mas eles sempre é de cunho geral. É interessante, olha que interessante que ele coloca aqui. Estou sem óculos. A miopia terrena, todavia, o título da mensagem é Serviço de Salvação, 129 do livro Vinha de Luz. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrente de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar o seu sublime esforço de redenção. Assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Muitas vezes, aquilo que parece um não é um sim enorme. Nós estamos lamentando por algo não ter dado certo. Nós estamos lamentando por não ter conseguido algo. Nós estamos lamentando a doença. Mas Deus tem remédio para todos os males. A desilusão com os amigos, com o amor, não seria a mensagem que Deus está nos dizendo: você não pode ficar bem com o outro enquanto não ficar bem consigo mesmo. A doença não será remédio da farmácia divina, falando que o nosso comportamento
pode no início fazer mal a alguém, mas no final ele fará mal ao autor. Deus está o tempo todo nos dando tudo o que nós precisamos, inclusive as nossas decepções, a fim de que a gente acorde e olhe para o cantinho que está dentro de nós, abandonado, carente, aonde vive a solidão. Sabe aquele cantinho onde vive a solidão? E eu gosto muito da poesia, né? Intitulada Hoje Eu Sei, que Vanessa da Mata diz assim: no lugar onde morava a solidão, eu fui lá e plantei as minhas jabuticabas. Considere solidão e cantinho todos os vazios existenciais de nossa vida. É lá que a gente precisa levar a luz para que esse cantinho deixe de existir. E aí as coisas florescem. Que o Espiritismo seja a luz que vai nos levar àquele lugar aonde mora a nossa felicidade. Que assim seja. Flávio, muito obrigado por esse momento de emoção, né? Todo mundo conhece aqui o Alcino, né? Nos trouxe um momento bem agradável, né? Todo mundo ficou emocionado, pelo menos eu fiquei, né? E obrigado também pelas considerações do Espiritismo, né? Que trata, que todo mundo possa ter vontade, muita vontade para sair desse pegado, tá bom? Obrigado, Flávio. Vou chamar a La Salete para fazermos a prece final. Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior. Vamos agradecer nesse momento por tudo que o Flávio nos trouxe hoje de esclarecimento, reativando a nossa memória em coisas que, como ele mesmo falou, a gente sabe, mas esquece. Precisamos sempre desses lembretes. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Kardec por essa doutrina que nos traz luz, que nos traz esclarecimento, que vem preencher os nossos vazios, que vem preencher o nosso cantinho da solidão. Que possamos levar o que aqui relembramos e aprendemos hoje. Possamos levar para os nossos lares, para nossas vidas. Possamos levar sempre uma palavra a um irmão que precisa. Somos gratos por essa casa, por esse dia, por essa luz, e que possamos transmitir a quem precisa um sorriso, uma palavra e um pouco do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.